algo no meu coração que já é fruto de muitas pregações que nós temos feito nesses últimos meses aqui na igreja. Se você quiser ouvir as pregações antigas, é só você entrar lá no Facebook da igreja. De lá você pode ser direcionado a uma página do YouTube e ouvir muitas pregações que são muito edificantes. O nosso próprio Facebook tem muitas coisas interessantes. Eu esqueci de preparar um vídeo, talvez domingo que vem, não domingo não, mas quando eu voltar, a gente possa passar um vídeo muito interessante, que está ligado ao que nós vamos falar nesta manhã. Queridos, eu não sei qual seria o tema dessa mensagem, eu ainda vou pensar qual será o tema. Mas eu queria falar um pouco da importância da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Evangelho, a boa notícia de Deus, é que há sim salvação para o homem que está perdido em seus pecados. Jesus Cristo veio para que possamos ter vida, e vida em abundância com Deus. Mas se nós olharmos profundamente a mensagem de Cristo, o dia a dia de Cristo com seus apóstolos, nós vamos ver algo também muito interessante, que deve ser, amado, um alvo para 2016. Se eu não me engano, domingo retrasado, eu ministrei uma palavra que falava que o nosso alvo para 2016 deve ser nos parecer com Jesus. Quem lembra que nós falamos um pouquinho sobre isso? Alguém lembra disso? O nosso alvo é nos parecer com Jesus. E nesta oportunidade de hoje, nós queremos ir um pouquinho mais profundo nessa história. E se parecer com Jesus, amados, é algo maravilhoso. Nós também falamos aqui sobre aquilo que nos identifica. Nós falamos de identificação, de identidade. Teve um domingo que nós pregamos sobre identidade. Repregamos. Trabalhamos um pouco mais esse assunto, mostrando que não era um documento, mas eram características dentro da nossa vida que nos identifica que somos cristãos. E para 2016, se nós entendemos que o propósito de Deus é que venhamos nos parecer com seu Filho, eu quero me aprofundar nesse assunto. Eu quero desafiar você a romper o campo natural e a poder entrar no campo espiritual de uma forma mais profunda no ano de 2016. Eu sei que nesse ano que se passou, fomos muito firmes em relação ao pecado. Pregamos muito, alertando ao homem que os nossos pecados nos fazem separação de Deus. Até mesmo dos crentes. Porque a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo na porta da igreja, querendo entrar dentro da igreja. Você já viu isso na Bíblia? Dá para você imaginar Jesus do lado de fora da igreja, querendo entrar na igreja. Está no livro de Apocalipse. Então é possível a gente colocar Jesus para fora da nossa vida. Por isso nós fomos muito firmes e continuaremos sendo firmes em relação à nossa luta para não permitir que o nosso velho homem ressuscite de novo. A nossa velha maneira de viver ressuscite. Lembra a nossa velha maneira de viver? Não gosto nem de lembrar. A nossa velha maneira de ser não pode ressuscitar. Mas será que se resume apenas isso?
em vivermos o tempo todo lutando contra o pecado? Não. No Evangelho nós encontramos uma coisa maravilhosa, nós podemos nos parecer com Jesus. Posso ver amém? Jesus não tem pecado, Jesus nunca pecou, Jesus quando esteve em carne e osso, sujeito aos mesmos pecados que você é sujeito e eu sou sujeito. Jesus mesmo estando em carne e osso, ele nunca pecou. Agora Jesus não apenas ensinou sobre isto, de nós sermos oposição ao pecado, mas quando nós olhamos para Jesus, olhamos para a Bíblia, olhamos para os Evangelhos, nós começamos a ver coisas mais profundas que Deus quer fazer conosco. E uma delas é o mover, é o agir genuíno do Espírito de Deus em nossa vida. O que deve haver em nosso coração é expectativa. Tente entender essa frase. A expectativa de ver algo genuíno se movendo, acontecendo através da nossa vida, vindo da parte de Deus. Algo genuíno. Vivemos uma época onde homens estão inventando coisas, mascarando coisas, colocando coisas materiais para, de uma certa forma, querer dizer que ele está se movendo por Deus, e não está se movendo por Deus. Está se movendo por outras coisas dessa terra, e não está se movendo por Deus. Não há algo genuíno da parte de Deus. E nós devemos ter em nosso coração o desejo de 2016, esperar, buscar, ansiar, clamar, se abrir para Deus poder usar a sua vida. Devemos eliminar esse conceito de que não, o pastor é o que faz, é o que age, eu sou apenas uma ovelhinha pequenininha. Você sabia que por causa dessa falsa humildade, ou talvez dessa mentalidade errada, há muitos homens lucrando com isso, ganhando dinheiro com isso, se colocando como deuses, se colocando como um ser superior. Esse nunca foi o objetivo de Deus. Mas vamos trabalhar um pouco esse conceito aqui. Muitos querem usar o título. Vocês sabem que eu não dou muita ênfase a títulos aqui na igreja. Talvez eu possa estar errado. Não sei. Acho que os meus pastores me corrijam. Mas eu não dou ênfase a títulos. Porque eu sei que muitas pessoas querem se colocar acima das outras pessoas por causa dos títulos. Eu sei que na casa de Deus tem que haver decência e ordem. Eu sei que alguém que está autorizado a coordenar a arrumação das cadeiras, tem que haver respeito, porque eles têm essa autorização para fazer isto. Mas isso não faz dele alguém melhor do que o outro. Posso ouvir um amém? Nós temos que começar a se posicionar, amados, como verdadeiros filhos de Deus. Como alguém chamado pelo Senhor para cumprir a plena vontade de Deus. Não a partes da vontade de Deus, mas a plena vontade de Deus. E o mover do Espírito Santo vem para todo filho de Deus. Nós somos, como filhos, marcados e selados com a presença do Espírito de Deus em nossa vida. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus no dia do batismo de Jesus. E Jesus deixou muito claro, apesar de eu ser muito certo, João Batista, cabe a nós cumprir toda a lei. Cabe a nós
fazer exatamente como Deus quer que a gente faça. Eu vou ao batismo, eu vou me submeter ao batismo, e nesse momento nós vamos ver o cumprimento das promessas. O Espírito Santo vai vir sobre mim, vai tomar a minha vida, vai se mover na minha vida, e eu vou ensinar os homens como os homens devem andar no mover do Espírito de Deus em sua vida. Repita comigo: eu quero aprender, eu quero aperfeiçoar, a me mover pelo agir do Espírito Santo. Você precisa ter isso como alvo para 2016. Não importa quantos anos você tem de igreja, não importa se você acabou de se converter, a Bíblia diz que todo filho de Deus, sim, tem a vida de Deus dentro dela. Ele não sabe explicar, mas ele tem a vida dentro dela. Nós somos um espírito com Deus. Pastor, amém? Mas o mover do Espírito Santo, abra sua Bíblia em João capítulo 16. Em João capítulo 16, eu não gostaria de pregar muito hoje, mas eu gostaria que você saísse com esse conceito muito bem firmado dentro do seu coração. Que Deus quer usar a sua vida como usou a vida de Jesus. Uau! Essa é uma declaração muito forte. Que Deus quer usar a sua vida como usou a vida de Jesus Cristo aqui na terra. Talvez vocês não entenderam. Isso às vezes nem passa em nossa cabeça. E eu sei que eu estou aqui contra uma mentalidade de coitadinhos. Deus, por favor, faça por mim. Eu sei que essa mensagem vai de encontro a algumas coisas em seu coração, e eu vou provar na Bíblia que isso não deveria ser assim, mas é natural do homem. João capítulo 16, versículo 8. João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O mover do Espírito Santo tem um propósito, um deles. Tem alguns propósitos, um deles. Salvação. Quando o Espírito Santo se move na vida de um homem, saiba, meu amado, que o Espírito de Deus quer levar salvação aos homens. Salvação. Tem que haver em seu coração desejo pela salvação de almas. Diga para você mesmo: eu quero ter em meu coração o desejo de ver almas sendo salvas. O Espírito Santo vem para a nossa vida para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vivemos uma época que as pessoas não pensam mais no juízo eterno. Vivemos uma época que as pessoas nem pensam em Deus. Mas o Espírito Santo veio para convencer o homem do seu pecado. Os homens hoje estão tentando afirmar que a sua conduta está correta, que a sua conduta está certa. Eu não posso me deter muito nisso. O segundo propósito da ação do Espírito Santo, sabe qual é? Em João capítulo 16, versículo 14. João capítulo 16, versículo 14. Diz assim: Ele, Jesus falando do Espírito Santo, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. A Bíblia está deixando bem claro, Jesus deixou bem claro que o propósito do Espírito Santo em nossa vida qual era? Glorificar a Jesus.
O mover do Espírito Santo, meu amado, você não pode ter vergonha da ação do Espírito Santo em sua vida. Você não pode ficar distante da ação do Espírito Santo em sua vida, porque o propósito de Deus é este. Quando Ele enviou o Espírito Santo para a sua vida, Ele enviou para que você, com o Espírito Santo, possa exaltar a Cristo. Para que através do Espírito Santo você possa levar salvação às pessoas, e isso tem que haver dentro do seu coração, esse interesse para que uma obra genuína, algo genuíno, não é algo forçado pelos homens, mas é algo genuíno, venha da parte de Deus, mediante o agir do Espírito Santo em sua vida. Posso ver amém? Se veja nesse texto agora. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Eu tenho falado bastante desse primeiro capítulo, porque são os primeiros passos de Jesus na terra. E se nós devemos seguir os passos de Jesus, preste atenção no que eu estou falando. Se nós devemos seguir os passos de Jesus, nós temos que atentar muito para os primeiros passos de Jesus. Já temos falado muito sobre Jesus sendo levado pelo Espírito Santo para encarar Satanás frente a frente. Mas em Marcos capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte, Marcos 1, 21, se veja nisso, faça como Jesus fez. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Amados, em 2016, se veja assim, ensinando a palavra de Deus. Posso ver amém? Ah, pastor, mas eu conheço pouco, então leia, meu amado. O que você faz nas férias? O que você faz no dia de descanso? Leia a palavra de Deus. A primeira vez que eu preguei na igreja, foi lá no Rio de Janeiro, e eu estava um bom tempo lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Eu não pedi para pregar. Mas é tão interessante que o Espírito Santo viu que já havia dentro do meu coração uma semente. E Deus moveu o coração do meu pastor para me dar a oportunidade para eu pregar. Eu não pedi para pregar, mas eu comecei a ler a Bíblia. E fui enchendo o meu coração da palavra de Deus. E foi uma benção. E em seguida entrou uma coisa terrível na vida de todo homem: vaidade. Eu já me achava o maior pregador de todos os tempos. Vaidade é terrível, amado. E aí me convidaram para pregar de novo. E eu não me preparei tanto. E foi uma lástima. Foi uma coisa horrível. Eu mesmo não estava me aguentando. Eu mesmo estava querendo ir embora do culto. Porque foi horrível. Então, queridos, se você quer seguir os passos de Jesus, os primeiros passos, os primeiros movimentos de Jesus foi ensinar a palavra de Deus. E os nossos passos devem ser estes em 2016. De você ensinar a palavra, de você falar da palavra, de você pegar a palavra e passar para uma outra pessoa. Meu amado, nós temos esta função, vamos dizer assim, né? Social. Você é um ser social. Você é um ser que se relaciona com outros seres terrestres. Você é um outro ser que lida com pessoas. E você tem uma responsabilidade de ensinar outras pessoas a respeito do reino de Deus. Posso ver um amém? Então, meu amado, se veja em 2016 ensinando a palavra de Deus. Quando eu falo ensinar, meu amado, você precisa
ter algo em seu coração para passar. Talvez você não conheça todos os mistérios, mas pelo menos aquilo que você está meditando, Deus vai consolidando, Deus vai firmando, Deus vai trabalhando aquilo, te esclarecendo aquilo, e quando aquela coisa fica tão clara dentro de você, você tem condição de passar isso para uma outra pessoa. Pastor, amém? Agora, a segunda coisa que nós vemos nesse texto, versículo 23, Marcos 1, 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Versículo 25 diz o seguinte: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Versículo 27, todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem? Queridos, quando nós começamos a falar da palavra de Deus, sabe quem fica incomodado? O diabo. Imediatamente Satanás vai querer te paralisar. Imediatamente Satanás vai querer te afrontar. E é nessa hora, meu amado, que nós vemos a importância do mover do Espírito Santo em nossa vida, pastor, amém? Porque nós expulsamos demônios pelo poder do Senhor. Se manifestou um demônio logo quando Jesus começou a ensinar. Eu falo, poxa, demônio, logo agora que eu estou inaugurando meu ministério, você vem me perturbar aqui. Mas Jesus não ficou batendo papo com o demônio. Jesus imediatamente mandou o demônio calar e sair. E as pessoas ficaram assustadas. Meu Deus, eu nunca li isso nas universidades. Eu nunca li isso nas bibliotecas da universidade. Meu amado, você pode entrar nas maiores bibliotecas desta terra, você não vai ver esse ensino nas bibliotecas da universidade. De que Deus te autoriza a dar ordens a Satanás para ele se calar e sair dos homens. Pastor, amém? Amados, isso tem que ser claro dentro da sua vida em 2016. Eu quero dar os primeiros passos ao lado de Jesus, então eu vou ensinar a palavra de Deus, e eu sei que eu dependo da ação, do poder do Espírito Santo, porque Satanás vai querer se opor, e eu não vou ficar com medo, pastor, amém? Tem gente que fica com medo, sai correndo e sai para o outro lado. Às vezes quando eu vejo pessoas aqui caindo endemoniados, eu vejo que alguns correm lá para trás, eu falei, está com dor de barriga? Ou está com medo do diabo? Tem uns que correm porque estão em pecado, né? Isso aí é terrível. Porque o diabo também fala do teu pecado, meu amado. Você expõe. Em 2016, tem que haver dentro de nós esse anseio. Eu quero ser usado por Deus para libertar as pessoas presas pelo diabo. Tem que haver isso dentro de nós, amados. Não é correndo chamar o pastor. O pastor vai. Mas o legal não é o pastor ser usado. O legal é você ser usado. Esse é o interesse de Jesus. Que você, meu amado. Amados, pensa bem, o diabo só vive apanhando. O diabo quis fazer bagunça no céu. Deus deu uma surra no diabo. Chutou ele do céu. Ele caiu na terra. E Jesus deu uma surra no diabo. E agora diz para a igreja: igreja, continue dando paulada no diabo. O diabo só serve para se apanhar, para apanhar. Ele só vive apanhando.
Nós temos que entender isso. Ele levou uma surra de Deus nos céus, levou outra surra de Jesus na terra, e Jesus falou: vai agora e acaba com ele, bate nele. Nós temos que nos acostumar a bater no diabo e não fugir do diabo. Isso tem que haver dentro do nosso coração em 2016. Eu quero me parecer com Jesus. Se Jesus bateu no diabo, eu também vou bater no diabo. Está difícil arrancar um amém dentro de você, né? Você está meio assustado. Será? Ai, será que isso vai acontecer? Meu amado, você precisa, em primeiro lugar, crer. Em segundo lugar, você vai ter experiências. Depois você não vai crer mais, você já vai conhecer que isso é real. Uma coisa é a gente crer, outra coisa é conhecer. Eu comecei a crer em Jesus, depois eu conhecia Jesus pelas experiências que eu tive com ele. No início eu estou pregando para vocês aqui para que vocês creiam nisso, mas vocês precisam crescer nisso, precisam ter as suas próprias experiências, e é isso que Satanás não quer que você tenha. Experiência no poder do Espírito Santo em sua vida. Mas hoje nós estamos vendo isso aqui, que o mover do Espírito Santo vem para a salvação e vem para glorificar a Jesus. Pastor, amém? Repita comigo: eu serei usado em 2016 para ensinar a palavra de Deus e para pisar na cabeça do diabo, para expulsar demônios, para libertar os cativos, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém? Amém. É isso, amados. Tem que haver dentro de nós esse interesse. Algo interessante, amados. 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7. Vamos adiante. O texto que eu estava citando era este. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Preste atenção nesse versículo. Se vocês querem ser usados pelo Senhor em 2016, a Bíblia diz: temos, porém, este tesouro. Tesouro, você pode colocar aqui como sendo, você tem o privilégio de ser usado por Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Ele está falando o seguinte, amados: nós somos barro, nós somos frágeis. Ele dá uma ênfase aqui, no sentido de que, quando nós reconhecemos que nós somos frágeis, isso dá oportunidade para que o que vai sobressair, não é a tua força. Não adianta você querer dar uma chave de braço a uma pessoa endemoniada. Não adianta você querer dar uma gravata a uma pessoa endemoniada, meu amado. Não adianta isso. Nós somos frágeis. Mas o que faz Satanás sair não é a nossa força. Ele não vai sair no braço com pessoas endemoniadas. Mas o que faz as pessoas serem libertas é a genuína ação do poder de Deus em sua vida. Quanto mais você reconhece que você depende do Espírito de Deus, melhor fica. Melhor fica. Sabe por quê? Porque você ora mais. Quem para de orar já se acha autossuficiente. Quem para de orar já se acha forte demais.
Quem para de orar já se acha que conhece todas as coisas. Meu amado, quando nós caímos nessa vaidade, como eu falei aqui, eu já caí em muitas vaidades. Quando a gente cai na vaidade de se achar autossuficiente, nós passamos umas vergonhas terríveis. A excelência vem de Deus, nós somos vasos de barro. Nós dependemos de Deus. Posso ver um amém? Existe uma coisa terrível também nesse assunto, que nós vemos pessoas sendo usadas por Deus, mas a sua vida não glorifica a Deus. E nós ficamos muitas das vezes preocupados com essa situação. Mas como Deus vai usar aquela pessoa? Mas aquela pessoa tem uma série de coisas erradas. A vida daquela pessoa é uma vida totalmente torta. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 39. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 39. Versículo 24 a 26. Êxodo capítulo 39, versículos 24 a 26. Diz assim: em toda a orla da sobrepeles, fizeram romãs de estofa azul, carmesim, linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio dos romãs, em toda a orla da sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla da sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Amados, para o sacerdote ministrar, para o sacerdote atuar, ele tinha que ter nas suas vestes um fruto e um sinete, uma campainha, um fruto e um sininho. O que isso significa, amados? O fruto significa o caráter, características de um bom caráter. E o sininho significa barulho. Significa que o poder de Deus faz barulho. Quando alguém profetiza, quando alguém cura, quando alguém liberta pessoas, isso faz barulho. Mas no meio do barulho tem que haver fruto. Há uma necessidade de equilíbrio para você ser usado por Deus. Há muitas pessoas que são muito boas na sua moral excelente em Cristo Jesus, mas ele também precisa de barulho. Precisa também se abrir para o poder de Deus. Há outras pessoas que querem o poder de Deus, mas não querem amar a sua própria mulher. Muitos, amados, se escandalizam quando vem alguém sendo usado por Deus, mas sabe que ele é um mentiroso, que ele é um roubador, que ele é um beberrão, que ele é isso, que ele é aquilo. Você se escandaliza com pessoas assim, não é mesmo? Eu me escandalizo. Mas a Bíblia diz que não deve ser assim. A Bíblia diz que tem que haver um equilíbrio entre o poder e o caráter. Diga a pessoa ao seu lado, tem que haver um equilíbrio em nossa vida. Devemos ser barulhentos no poder do Espírito, diga para ela. Mas também devemos ter um caráter exemplar. Posso vir um amém? Se você quer ser usado em 2016 no poder, você não pode pecar contra o caráter de Cristo. Abra sua Bíblia. Gálatas 5:22, Gálatas 5:22, vamos ver os frutos do Espírito, Gálatas 5:22,
Gálatas 5:22. Quais são esses frutos de romã que o sacerdote tinha que colocar nas suas vestes? Gálatas 5:22 diz sobre eles: mas o fruto do Espírito é, repita comigo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto. Para você ser usado em 2016, sem provocar escândalos, sem criar vergonha, e não deixar as outras pessoas sentirem vergonha, porque tem gente que não se enxerga. O duro de algumas pessoas é que elas não se enxergam, tem uma vida toda torta e quer ser usada por Deus. Não tem um caráter exemplar, mas querem expulsar demônios. Deus quer que você expulse demônios. Deus quer que você ensine a palavra de Deus. Deus quer que você ore pelos enfermos, eles sejam curados. Mas Deus também quer que você tenha fruto em sua vida. Posso ver um amém? E os sininhos, o que faz barulho? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Versículo 7 e o versículo 10. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Isso é um barulho, meu amado. Quando Deus te usa para entregar uma direção para uma pessoa, do que ela deve fazer, e aquilo abre a vida dela, eu falo, uau! Recebi uma direção de Deus. Isso é um barulho que ecoa na família inteira. Segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Uau! O que é a palavra de conhecimento? Entra uma pessoa, ninguém sabe da vida dele, e Deus usa você para falar, olha, eu vejo a sua vida ontem, você fez isso, aconteceu aquilo, aquilo te magoou, te arrasou, você ficou deprimido, passou a noite inteira em claro. Aquela pessoa fala, uau, Deus está aqui. Isso é um barulho tremendo, posso por amém? Isso é um sininho, meu amado. Outro, verso 9. No mesmo Espírito, o dom da fé. Oh, meu amado, o dom da fé é aquele dom explosivo. Ninguém acredita que aquilo vai acontecer. E você chega diante da situação e você começa a falar, não, isso vai acontecer. Deus está dizendo, isso vai acontecer. Eu creio nisso, Deus está mandando dizer que isso é a vontade dEle. E você fala com tanta certeza que aquilo acontece, porque o Senhor colocou em seu coração fé. Esse é o dom da fé. Uau! Isso faz um grande barulho. As pessoas vão ficar olhando para você e falar, fala mais, fala mais, fala mais, fala mais. Isso são sininhos para que você toque em 2016. Posso ver amém? Há outros pelo mesmo Espírito dons de curar. Uau! Quando você chega na casa de uma pessoa, a pessoa está enferma, ora por ela, ela levanta daquela cadeira, ela levanta daquela enfermidade, ela é curada. As pessoas vão fazer muito barulho, vão dar glórias a Deus. Meu Deus, eu nunca vi isso. Diga a pessoa ao seu lado, assim Deus quer que você faça barulho em 2016. Posso vir um amém? Teu coração está aquecendo, teu coração está esquentando. É, meu amado, você tem que desejar coisas certas para 2016. É isso que Deus quer. Com equilíbrio, com caráter, mas com o poder de Deus.
E assim a lista vai. Operadores de milagres, o que falar de milagres, o que falar de profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, outras capacidades para interpretá-la. Amado, discernimento de espírito é fantástico. Às vezes você vê uma pessoa dominando uma família, e todo mundo tem muita atenção para aquela pessoa naquela família, mas aquela pessoa, ela tem um espírito dominador, aquela pessoa tem um espírito que humilha as pessoas, e as pessoas falam, não, mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo, e quando você chega lá, você discerne que naquela pessoa há um demônio dominador, e quando você repreende aquele demônio, aquela pessoa se transforma, se torna um grande chefe de família. Uau, isso é tremendo. As pessoas às vezes são cegas, não percebem que há demônios agindo por trás. Tem que haver discernimento de espírito. Se veja em 2016 sendo usado no discernimento do espírito. Queridos, assim o sacerdote poderia se mover com frutos e com sininhos. Ele estava pronto para ministrar. As armas da nossa milícia não são carnais. Isso não é produzido pela força do braço. Isso não é produzido pela psicologia. Cuidado, meu amado. Tem pessoas que usam psicologia. A pessoa está chorando. Acho que está passando um problema. Eu me lembro uma vez, eu participava de uma igreja, e o rapaz querendo dar uma de profeta, olhava a pessoa dava com a cara assim, amuada, com a mão assim, e ele encheu o peito e falou, vejo que você tem passado um grande sofrimento, vejo que você está passando por isso, por aquilo, e a mulher não estava passando nada, ela estava com dor de dente. Isso é fato, meu amado, isso não é piada não, isso é fato. As pessoas usam psicologia, não é o genuíno poder de Deus. Nós não podemos aceitar isso. Por isso, meu amado, nós somos vasos de barro, para que a excelência venha de Deus. Mas se você já acha psicólogo, você já acha dominador de ciência, você vai se dar mal. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar de uma forma poderosa em 2016 a sua vida. Aleluia. Posso vir amém? Mateus capítulo 22, versículo 29. Deixa eu me encaminhar para o final dessa mensagem. Mateus 22, 29. Jesus fala do equilíbrio. Mateus 22, 29. O contexto aqui é falando sobre a ressurreição. Mateus 22, 29, diz o seguinte, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Preste atenção, amados. Jesus está falando de equilíbrio. Há muitas pessoas que querem o poder de Deus, e não conhecem as Escrituras. Isso é margem, isso é abertura para heresias. Há muitas pessoas que querem o poder de Deus, são até usadas no poder de Deus, mas elas já se acham acima da Bíblia. E elas começam a dizer, não, mas agora vai ser assim, olha, porque eu sou um grande homem de Deus. Que palhaçada é essa? Tem gente que é assim besta. Porque eu sou o grande homem de Deus, assim vai ser. Porque tem um dom da cura, tem um dom do milagre, tem um dom da fé, e eles já se acham acima das Escrituras. Jesus falou que nós temos que ter equilíbrio, nós temos que conhecer o poder de Deus, mas também temos que conhecer as Escrituras. Posso vir amém?
A Bíblia fala de uns crentes numa cidade chamada Bereia. A Bíblia diz que aqueles homens, eles eram notáveis. Se notava a diferença daqueles homens. Porque apesar do grande Paulo pregar, aqueles homens abriam as escrituras para ver se Paulo estava falando segundo a palavra de Deus. Por outro lado, meu amado, tem pessoas que ficam nas escrituras, tem pessoas que ficam na palavra, tem pessoas que ficam ali, não, se não houver base bíblica para isso, para aquilo, outro, mas elas ficam tão focadas naquilo, que elas caem para a frieza espiritual. Elas ficam tão focadas, não, Deus falou, mas elas falam tanto das escrituras, mas elas têm mais um zelo de uma idolatria a um livro, do que propriamente viver o livro. Porque, meu amado, esse livro fala de poder de Deus. A Bíblia diz que a palavra do seu poder, no livro de Hebreus diz isso, a palavra do poder, o poder tem uma palavra. Mas as pessoas ficam tão presas ali, fica num bate-papo terrível que não acaba nunca, mas elas caem para uma frieza, caem para uma precisão bíblica muito bem, muito tremendo isso, mas nunca se abrem para serem usadas pelo poder de Deus. E a vida fica vazia, e a vida fica sem graça, e a vida fica sem experiências com Deus. Amado, eu conheço a Bíblia, mas quando eu oro para uma pessoa e aquela pessoa é liberta, quando eu oro para uma pessoa, quando aquela pessoa é tocada pelo Espírito de Deus, uau, isso me traz uma alegria profunda, meu amado. Jesus falou, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Seja equilibrado. Quando o poder de Deus vem, meu amado, quando o poder de Deus vem, duas coisas acontecem. Uns ficam sem entender, e outros ficam zombando. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso seguinte. 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, de repente veio um som. De repente, as coisas acontecem de repente. Veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, a Bíblia diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Repita comigo, todos. Amados, é tão legal quando a gente vê todos. O vídeo que eu ia passar aqui hoje, eu vou contar o vídeo. Reinhard Bonk estava na África, para uma plateia que pelo menos tinha 1 milhão de pessoas. 1 milhão, tenta você imaginar, lá em Copacabana, esse ano, teve 1 milhão de pessoas adorando outros deuses. Mas, aquele homem, quando ele orou pelo batismo com o Espírito Santo, aquela multidão, talvez 300 mil pessoas, tenta você imaginar, 300 mil pessoas começaram a cair pelo poder do Espírito Santo. Depois a gente fala sobre isso, mas eles foram assim como um dominó. Aquela multidão, é fantástico esse vídeo, eu vou passar aqui na igreja, aquela multidão sendo batizada com o Espírito Santo, porque o Reinhard Bonk falou, ai meu Deus, o Senhor não deixa ninguém morrer sufocado, porque tenta imaginar 300 mil pessoas caindo uma em cima da outra. E aí na entrevista que ele deu, ele falou assim, eu comecei a orar para que as pessoas não precisassem cair, porque era muita gente, alguém poderia se machucar. E aí ele falava assim, Senhor, que o Senhor venha e elas sejam cheias do Espírito Santo, mas elas não precisem cair, mas que elas fiquem em pé. Isso é um coração de pastor, né? Se preocupa com as ovelhas. E aí no outro vídeo, você vê talvez ali, sem mentira nenhuma, vocês vão ver em vídeo,
aproximadamente 2 milhões de pessoas. Em Copacabana já teve mais ou menos isso, 2 milhões a 3 milhões. 2 milhões de pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo. E elas em pé, elas se enchiam e começavam a orar em línguas e levantavam os braços e ficavam se movimentando, mas elas não caíram. É impressionante isso, amados. Como é que Deus trabalha com o homem? O homem orou, Senhor, que ninguém se machuque, que todo mundo fique em pé, mas que todo mundo seja batizado com o Espírito Santo. Amados, quando você entrar, você tem que começar a pedir essas coisas para Deus. Senhor, eu quero entrar numa casa que todo mundo seja salvo. Que em 2016, quando eu estiver ensinando a palavra, que apareça um demoniado, a gente expulse demônios e todo mundo na casa seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. Passa por amém? Nós temos que começar a sonhar essas coisas, nós temos que pensar nessas coisas, nós temos que almejar essas coisas, nós temos que programar o ano para isso. Por isso que Satanás fica terrivelmente endemoniado quando alguém começa a ensinar as coisas do reino de Deus. Ele vem tentar impedir, porque isso é uma ameaça para o diabo. As pessoas têm se alegrado com o poder de Satanás, e Deus está nos chamando para levar as pessoas a se alegrar com o poder de Deus. Deus quer usar você para isso, meu amado, para que as pessoas se alegrem com o poder de Deus. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Está no livro de Neemias, capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. E muitas pessoas vivem cabisbaixas, não veem nada. Você ensina, mas não vê nada acontecer, está errado. Tem que haver a manifestação do Espírito de Deus. Mas veja, com essa manifestação, duas coisas aconteceram. Preste atenção, eu preciso terminar essa mensagem com esses pontinhos aqui. Verso 12. Todos ficaram atônitos e perplexos. Já viu uma pessoa perplexa? Ela fica que nem bobo, né? Meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada. Tem pessoa que fica que nem boba quando vê o poder de Deus, não sabe, é bom, mas não sabe explicar. Ela fica perdido, que nem cachorro quando cai na mudança, não sabe para onde vai, não sabe o que faz, fica olhando. Meu Deus do céu, que negócio é esse? É tão espantoso que as pessoas não acreditam direito. É tão maravilhoso, vai além do nosso entendimento, que as pessoas ficam perplexas, tentando processar mentalmente o que aconteceu. No espírito ela sabe que é uma manifestação de Deus, mas a cabeça dela não alcança, porque todos os seus paradigmas, todas as suas estruturas mentais estão sendo destruídas por uma manifestação que nunca ninguém as ensinou em universidade alguma. É isso que Deus quer fazer com você através de 2016. Posso vir um amém? Posso vir um amém mais forte? Vocês parecem que não tomaram café hoje. Tem que haver, meu amado, expectativa nas coisas de Deus. Se você fica com cara de borocochô, meu amado, nada acontece. Deus faz acepção de postura, sabia disso? Deus não faz acepção de pessoas, mas de postura Deus faz. Joga a lança ali. Você é um fraco. Vamos lá, vamos beber água. Volta para casa. Deus é assim, Deus faz acepção de postura, meu amado. Se não há fome dentro de você, você fica para trás. Sabia disso? Você fica para trás. A Bíblia diz: o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam disso. Se você não se esforça para nada, meu amado, me desculpe falar, você vai ficar para trás. Continua sendo filho de Deus, bonitinho, cheirosinho, mas fica para trás. Você não é usado por Deus. O que você quer da sua vida em 2016? Muita paz? Muita luz? O que você quer para 2016? Muita saúde, dinheiro no bolso? O que você quer para 2016?
Amados, eu estou aqui rasgando o verbo com vocês, não. Eu vim aqui para conversar com vocês. Esse negócio de história de a virada, agora vai virar, vai virar. Se você não tomar uma postura na vida, meu amado, nada vira na sua vida. Eu estou falando sério. Essas pessoas ficaram perplexas. Vamos dar uma corridinha aqui. Verso 13. Outros, porém, zombavam. Tem gente, meu amado, que zomba de tudo. Você vai orar, a pessoa zomba de você. Você expulsa o demônio, a pessoa fala que você expulsou por Beelzebul. As pessoas zombam o tempo todo. Agora, eu não quero falar da zombaria, eu quero falar da perplexidade daquelas pessoas. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, versículos 51 e 52. Olha, eu estava lendo Marcos aqui, eu estava meditando, eu fiquei interessado nesse versículo aqui. Marcos capítulo 6, versículos 51 e 52. Vocês sabem qual é o contexto, né? Jesus anda por sobre o mar. As pessoas falam, é um fantasma. Marcos capítulo 6, versículo 49. Jesus está andando sobre o mar, está andando sobre as águas. Versículo 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, ai, é um fantasma. Passa de longe. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, homens, sou eu, não temas. Agora veja o versículo 51 e 52. E subindo para o barco, para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si o quê? Atônitos, perplexos. Eles ficaram assim. Agora sabe por que eles ficaram assim? Preste atenção nesse versículo 52. Olha o que diz o versículo 52. A resposta é essa. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Olha só. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava o quê? Endurecido. Está falando de crente aqui, meu amado. Eu não sei se você hoje nessa igreja está ouvindo tudo que eu estou falando e teu coração está endurecido. Ah, que nada. Deus vai me usar. Que é isso? Se o teu coração é endurecido, meu amado, você vai ficar perplexo. Porque vai ter pessoas novas dentro da igreja sendo usadas por Deus e você vai ficar para trás, você vai ficar perdido na história. Porque o teu coração está endurecido. Preste atenção, amados, o que aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes. Preste atenção no que aconteceu, meu amado. É algo assim fantástico. Vê se você entende o que Jesus está fazendo, meu amado. Eu vou já para a resposta. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está chamando as pessoas a agirem como Jesus age. Ele está levando as pessoas a terem a mesma autoridade e poder que ele tem, Jesus. Mas as pessoas resistem a isso, por incrível que pareça. Há muitos crentes que resistem a isso. Não querem ser usados, acham indignas, se acham indignas de serem usadas por Deus. Você não é indigno não, meu amado, você é filho de Deus. Deus quer usar a sua vida, você é precioso nas mãos de Deus. Posso ver um amém? Posso ver um aleluia mais forte? Posso ver um glória a Deus mais forte? Você é precioso para Deus. Mas se você acha indigno, você não vai entender nada, vai ficar perplexo, vai endurecer o coração e vai ficar para trás. Eu estou te alertando, meu amado. Nós vivemos nesses últimos dias, as pessoas aí fora estão experimentando o poder do diabo. E você, como filho de Deus nessa geração perdida, tem a responsabilidade de não deixar que o poder de Deus seja passado desapercebido. As pessoas não entenderam o milagre dos pães. Veja só Marcos 6, preste atenção nesse milagre. Preste atenção. Marcos capítulo 6, versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Repita comigo, grande multidão. E compadeceu-se deles,
porque eram como ovelha que não tem pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus, e eles disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os. Olha, os discípulos estão aconselhando Jesus: Jesus, por favor, o Senhor vive lá nos céus, mas somos daqui da terra. Eu vou te dar um conselho, Jesus: despede-os, despede essa multidão, manda eles embora, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer, porque aqui na terra, se não tem dinheiro, não vai. Eles estavam formatizados, essa é a palavra certa? Eles estavam formatizados, estavam com a forma desse mundo. A Bíblia diz: não tenha a forma desse mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus está sempre fazendo isso para os homens. Os céus querem te envolver. Os céus querem dominar você. Os céus querem levar você a experimentar o que Deus sempre desejou em sua vida. E aqueles homens começaram a falar assim: mas Senhor, manda. Sabe o que Jesus disse? Verso 37. Porém, ele, Jesus, lhe respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Jesus virou para aqueles homens: dá a vocês comida para o povo. Aí o povo disse o seguinte: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? A gente não tem esse dinheiro não, Jesus. E eles disseram: quantos pães? Jesus falou: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. O que isso aí serve para tanta gente? Então Jesus não deu bola para aqueles homens. Jesus então lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. Repartiram. Amados, vocês conhecem a história. Aqueles homens não aceitaram, endureceram, não entenderam o milagre, não entenderam a multiplicação. Aqueles homens deviam ficar assim: meu Deus, eu não aceito isso. Eu estou aqui com uma cesta de pão, andando para lá e para cá, aquela pessoa tira aqui, tira ali, mas continua com mais pão, mas aparece. Eu não aceito isso, isso é demais para mim. A gente entende isso quando a gente lê os vossos versículos. As pessoas endureceram os corações. Eles foram usados por Deus com coração duro. Foram usados por Deus com o coração não aceitando que Deus os usasse. Eles só foram usados porque obedeceram, mas o coração deles, a Bíblia diz, estavam endurecidos. Amados, que loucura é essa? Jesus está contra uma mentalidade. Satanás levou cada um de nós a pensar: só existe vida aqui na terra. Aqui na terra a gente se resolve. Aqui na terra se resolve assim, e ponto final. E Jesus veio dos céus e disse: não, o meu reino é superior. Não, o meu reino é um reino de milagres. Não, o meu reino é um reino de poder. Não, eu quero levar os meus filhos a experimentar coisas maiores e não ficar preso à limitação do diabo. Amados, em 2016, Deus quer te dar experiências que vai ver que você, em Jesus, não tem limites. O Senhor quer levar você a ter uma vida diferente, mas a sua mentalidade tem que mudar. Por mais que você ouça pregações aqui, meu amado, se a sua mentalidade não mudar, você se endurece. E depois você sai falando: tá vendo? Nada acontece na minha vida, tá vendo? Nada acontece na minha vida, tá vendo? Nada acontece na minha vida, tá vendo? E aí depois culpa o pastor, culpa a igreja, culpa Jesus, culpa o céu, culpa o diabo, culpa todo mundo. Mas é porque sua mente está fechada. Deus está te chamando a andar com Ele. Nos primeiros passos, eu estou em Marcos capítulo 1, meu amado. Eu estou ali nos primeiros passos. Jesus foi ensinar e logo apareceu um diabo. E Jesus expulsou. E as pessoas falam: uau, que isso? As pessoas começaram a tremer, começaram a se endurecer. Eu não aceito isso, um homem expulsar demônio. Isso não!
E Satanás está reinando, porque as pessoas acham que nada vai mudar. Mas Jesus está dizendo: vem, que eu farei de vocês pescadores de homens, homens com a autoridade do meu nome. Vem, eu vou usar vocês, eu vou mostrar coisas maiores, coisas melhores. Vem, vem, vem que eu vou levar vocês a algo superior, coisas maiores em 2016. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu queria orar, nós vamos orar. Vem cá, Ministério de Música, nós vamos orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar pelas pessoas que estão enfermas. Nós vamos orar por pessoas que estão enfermas. Nós vamos orar, eu pedi a pastora Elizabeth ficar do meu lado. Nós vamos orar por pessoas enfermas. Aleluia. Alguns líderes de Casa Luz vêm me auxiliar aqui. Nós vamos orar por pessoas enfermas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Alguns líderes de Casa Luz, vem aqui. Você é líder de Casa Luz, pode vir. Se você está em pecado, pode ficar aí atrás. Mas se você não está em pecado, vem aqui na frente. Agora ficou estreito, né? Quem ficar, já expus logo. Ah, Jesus. Hoje eu não estou muito afim de pregar. Hoje eu estou apenas conversar com a igreja, para a gente se preparar para 2016. Para a gente se preparar para 2016. Amados, nós precisamos ir a locais mais altos. Nós precisamos ir em locais mais altos. Ah, pastor, hoje o culto tem pouca gente. Bom, está todo mundo viajando, mas eu não estou viajando na maionese. Eu estou viajando na palavra de Deus. Eu estou entrando nas regiões celestiais por uma visão bíblica e celestial. Posso dizer amém? É isso que eu quero, meu amado. E é pela fé, é pelo entendimento bíblico, é pela ação do Espírito, pelo mover do Espírito Santo. É assim que as coisas têm que acontecer. Posso ver amém? Posso ver só 1, 2, 3. Tem mais alguém? Vem cá, Nihad. Vem cá, cadê o livro? Eu gostaria de chamar os enfermos. Que todos os enfermos viessem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Todos os enfermos, vem aqui, façam ombro a ombro aqui do lado. Nós vamos orar pelos enfermos. Irmão Everton, por gentileza. Conhece aquele cântico? Eu acho que você não vai conhecer. Tu és o Deus que me sarou, tu és o Senhor. Sabe cantar? Eu sei. Sabe esse? Sei. Canta esse cântico, Everton. Vem cá, Elizabeth, você vai orar por nós. Mas vamos orar, amados. Existe algo no reino dos céus que só é rompido por aqueles que se esforçam. Há coisas no reino dos céus que são rompidas por ousadia no Espírito. Tem que haver ousadia no Espírito, amados. Se você quer ser usado por cura, ore pelos enfermos. Se você quer ser usado em curas, ore pelos enfermos. Comece a se ver nas mesmas pisadas de Jesus. Você acha que Jesus iria despedir as pessoas? Vai que elas vão procurar o SUS aí, o SUS, o PUS, não sei lá o quê. Não, Jesus orava pelos enfermos. É isso que Deus quer que você faça. Se alguém numa casa enferma, ore por elas. Ore, independente do que aconteça, ore por elas. Determine a cura sobre a vida delas. Posso vir amém?